Olá, eu sou Bárbara de Múcio e vou apresentar a parte 2 da aula sobre hidrocarbonetos, e essa aula faz parte do meu estágio de docência. Lembrando que um dos principais aportes de hidrocarbonetos para o ambiente marinho é em função dos derramamentos de petróleo, né? E aqui apresenta um histórico dos maiores derramamentos de petróleo na história. O maior vazamento em questão de proporção de volume vazado de óleo, de volume derramado, foi no Golfo da Guerra, no Golfo Pérsico, no Golfo Persa, em 1991, onde vazaram cerca de 380 a 520 milhões de galões. O segundo maior vazamento em termos de volume aconteceu em 2010 no Golfo do México, na plataforma de petróleo da Deepwater. Vazaram cerca de 206 milhões de galões pro ambiente marinho. E só para a gente ter uma escala de proporção de volume vazado, 1 milhão de galões equivale aproximadamente 3,8 milhões de litros. Então é bastante coisa que acaba sendo aportada pro oceano. Aqui existem outros grandes vazamentos, tá? Que eles consideram os maiores da história em função do volume vazado, não em função do impacto gerado, tá? E aqui vocês podem até ver que o famoso vazamento lá do Exxon Valdez, em 1989, ele não tá naquele gráfico, porque ele não apresentou uma quantidade de um volume de óleo vazado muito grande. O gráfico lá vai até os 25 milhões de galões. O Exxon Valdez, ele teve um vazamento, um derramamento de um volume de 11 milhões de galões de óleo bruto. E ele foi classificado como o 21º pior vazamento. Nesse gráfico é um levantamento, tá, dos anos de 1970 até 2018, na verdade até 2020, dos grandes vazamentos, dos grandes derramamentos de óleo, tá? O que é considerado como grandes vazamentos? Os derramamentos de óleo são classificados em dois portes, tá? Menor que 700 toneladas, de 7 a 700 toneladas, e maiores que 700 toneladas. Então aqui são categorizados, são plotados nesse gráfico somente os vazamentos de maior que 700 toneladas, entre 1970 e 2020. Então, a média anual entre 1970 e 79 era 24,5 vazamentos por ano. Nos anos 80, essa média já diminuiu para 9,4 vazamentos por ano. Nos anos 90, já diminuiu um pouco mais, foi para 7,7, e nos anos 2000 foi para 3,2. E agora, a partir de 2010, a média de vazamentos desses grandes vazamentos por ano é 1,8. O que a gente consegue enxergar? Que tem uma grande tendência da diminuição desses vazamentos de grande porte. Aqui um outro gráfico que demonstra bem essa tendência de redução dos vazamentos, tá? Redução, inclusive, no volume vazado, não só na ocorrência como no volume. Então, nesse pequeno gráfico aqui, mostra a quantidade dos vazamentos separados entre os maiores que 700 toneladas e os menores que 700 toneladas em cada década, tá? Nos anos 70, 80, 90, nos anos 2000, 2010 e também 2020. Lembrando que na década de 2020 recém tem um ano que esse gráfico foi feito no final desse ano, no começo desse ano de 2021. Então aqui nessa década só está contabilizado um ano. Então tem uma tendência bastante grande na diminuição tanto dos vazamentos dos derramamentos de grande porte quanto dos de pequeno porte. E a gente consegue ver que nos anos 1970 a quantidade de petróleo que atingiu o ambiente marinho através dos acidentes foi muito grande. Foi em torno de 3.195.000 toneladas. Enquanto que já nos anos de 2010 isso já baixou para 164 mil toneladas de petróleo. Ainda é muita coisa, com certeza, mas já tem uma diminuição progressiva
em função do avanço das legislações, também das ações de prevenção a acidentes marinhos. Uma vez que o óleo atinge o ambiente, ele pode ter um comportamento bastante dinâmico. A mancha de óleo pode acabar evaporando para a atmosfera e sofrer oxidação, e dessa oxidação ela pode acabar precipitando e retornando para o ambiente. A mancha de óleo ela pode sofrer espalhamento e também formar emulsões com água e óleo ou emulsões de óleo e água. Pode sofrer degradação bacteriológica. Essa mancha de óleo ela pode começar também a se separar em frações menores e ser absorvida a outras partículas que estão em suspensão na coluna d'água, podem acabar sedimentando. Podem também sofrer, nesse processo de sedimentação, elas podem ser degradadas ou assimiladas pelos organismos bentônicos, que podem auxiliar também na biodegradação. Podem sofrer difusão e podem sofrer alguns outros processos. Então, o comportamento do óleo no ambiente, ele depende bastante das características dos hidrocarbonetos, né, como a densidade, a viscosidade, a volatilidade, a persistência, a solubilidade e também o coeficiente de partição, como também ele depende dos fatores ambientais, no caso da fisicoquímica daquele meio, da geomorfologia e também do hidrodinamismo, sendo que os ambientes com menor hidrodinamismo são ambientes mais sensíveis, porque eles não conseguem acabar dispersando esse óleo em função da baixa hidrodinâmica, né? Então acaba que o óleo fica acumulado ali naquele meio por muito mais tempo. Então os comportamentos que o petróleo pode ter no ambiente é espalhamento e deriva, né? Em função da ação dos ventos e da corrente e também das marés. A evaporação pode sofrer dissolução, emulsificação, dispersão e difusão, oxidação, que pode ser fotooxidação ou quimio-oxidação, sedimentação e biodegradação. E quanto às características dos hidrocarbonetos, tá? Uma questão bastante importante são os coeficientes de partição desses hidrocarbonetos. E entre eles a gente deve avaliar o coeficiente de partição carbono orgânico água, que é o KOC, o coeficiente de partição octanol água e o coeficiente de partição octanol ar. Todos esses coeficientes vai dizer qual é a maior afinidade desse hidrocarboneto. Porque, por exemplo, o KOC vai avaliar se o hidrocarboneto tem maior, dependendo do valor do coeficiente, vai dizer se o hidrocarboneto tem maior afinidade pelo carbono orgânico ou pela água, assim como o KOW vai dizer se o hidrocarboneto tem maior afinidade pelo octanol ou pela água, assim como o coeficiente de partição octanol-ar vai dizer se o hidrocarboneto tem maior afinidade pelo octanol ou pelo ar. Outra característica bastante importante que vão afetar o comportamento dos hidrocarbonetos no ambiente aquático é a solubilidade. E também a fugacidade e pressão de vapor, assim como a volatilidade, e também a meia-vida, ou o tempo de persistência desse hidrocarboneto no meio. Essa meia-vida está bastante relacionada com a hostilidade do meio. O que seria essa hostilidade do meio? A presença de luz, o oxigênio, a presença de micro-organismos. Então, avaliando a hostilidade do meio, na atmosfera é o ambiente mais hostil e o sedimento é o ambiente menos hostil. Por que na atmosfera? Na atmosfera tem mais luz, tem mais oxigênio e ele pode acabar sendo degradado mais facilmente. No sedimento já não chega a luz, oxigênio é um pouco mais baixo, e aí no intermediário ali do nível de hostilidade a gente tem a água. Em função da solubilidade, tá? Aqui tem alguns compostos listados nessa tabela, e a solubilidade diminui conforme for aumentando o peso molecular desses hidrocarbonetos. Apresentando algumas características dos HPAs, nessa tabela, ela continua no próximo slide, tem quais são os HPAs, a fórmula estrutural, a fórmula molecular, o log de KOC, o log de KOW, a solubilidade e a pressão de vapor.
Os hidrocarbonetos têm por característica ter um log de KOW maior que 3. Como eu já tinha comentado anteriormente, a solubilidade dos hidrocarbonetos vão diminuindo conforme vai aumentando o número de anéis da cadeia carbônica, ou no caso dos HPAs, conforme vai aumentando o peso molecular. A pressão de vapor também se comporta de forma similar, uma vez que quanto maior for a pressão de vapor, mais volátil é aquele hidrocarboneto, ou aquele composto. Então, as pressões de vapores mais altas vão ser dos hidrocarbonetos que têm um menor peso molecular, ou, no caso dos HPAs, aqueles que tiverem menor número de anéis benzênicos. E aqui embaixo nessa legenda tem a classificação quanto à carcinogenicidade desses hidrocarbonetos. Todos esses aqui dessa primeira página, eles são classificados como não carcinogênicos. E aqui, na continuação da tabela, os carcinogênicos, que são o vermelho vivo, o vermelho mais intenso, são o benzoantraceno, o benzo-B-fluoranteno e o benzo-K-fluoranteno. Depois os HPAs, que são classificados como fracamente carcinogênico, dentre eles está o criseno, e um que é fortemente carcinogênico está o benzoapireno. Aqui para a gente notar que a solubilidade do benzoapireno e a pressão de vapor ela é muito pequena. Então ele é um composto que é pouco solúvel em água e também ele é bem pouco volátil. Em função das características dos hidrocarbonetos também, a gente pode observar que tem alguns padrões na persistência, na toxicidade e também na volatilidade desses compostos. Quando a gente observa os hidrocarbonetos, considerando eles como produto, a gente sabe que a gasolina tem menor peso molecular e os asfaltos têm os maiores pesos moleculares. Observando esses hidrocarbonetos a partir da ótica do tipo de óleo, os óleos mais leves do grupo 1 são de menor peso molecular e os óleos mais pesados do grupo 5 têm maior peso molecular. Então, se a gente for fazer um paralelo avaliando o peso molecular, a persistência vai ser maior conforme aumenta o peso molecular. Os asfaltenos e também os óleos pesados, que têm maiores pesos moleculares, são mais persistentes no ambiente, são mais difíceis, mais resistentes à degradação. E a toxicidade e a volatilidade aumenta conforme diminui o peso molecular. Então, os óleos leves e os produtos de menor peso molecular, como a gasolina, são mais tóxicos e também mais voláteis. Então, conforme diminui o peso molecular desses hidrocarbonetos, aumenta a toxicidade e a volatilidade. Então, a persistência ela é inversamente proporcional à toxicidade e à volatilidade desses compostos. Uma vez que o óleo está no ambiente, ele sofre processos de intemperismo, que são processos naturais que vão alterar a composição desses hidrocarbonetos no ambiente. E ele pode alterar a composição química, no caso dos voláteis, dos aromáticos, dos saturados, dos asfaltenos e os polares, e também alterar as propriedades físicas, como a viscosidade, o ponto de fluidez, o ponto de ignição, a densidade e a massa específica. No processo de intemperismo, acaba diminuindo a quantidade dos hidrocarbonetos voláteis e dos mono e poliaromáticos de baixo peso molecular, porque alguns compostos acabam sendo biodegradados, e acaba aumentando a porcentagem relativa dos compostos de alto peso molecular. Então, conforme vai passando o tempo, diminui aquela fração dos hidrocarbonetos voláteis e daqueles hidrocarbonetos de baixo peso molecular, no caso dos mono e poliaromáticos de 1 ou 2 anéis. Aqui na lateral tem apresentado 3 cromatogramas representando o processo de intemperismo do óleo. O primeiro ali é o petróleo não alterado, que ele apresenta a composição original do petróleo sem ter degradação nenhuma e estando com todos os hidrocarbonetos, tanto os voláteis de baixo peso molecular como aqueles outros de alto peso molecular. E eles têm essa característica de apresentar os picos
em sequência bem próximos um do outro, que quando for fazer a análise do índice de carbono, índice predominante de carbono, esse índice dos N-alcanos vai dar bem próximo a 1, como eu tinha comentado lá na questão na parte das razões diagnósticas. Quando o óleo começa a ser degradado, ele já começa a perder algumas frações desses hidrocarbonetos voláteis, que eu comentei agora há pouco. E aí o cromatograma dele já começa a ser diferente. Ele já não tem mais essa sequência nesses hidrocarbonetos, bem próximo a 1. E a elevação do sinal ali do cromatógrafo começa a ficar maior, começa a aumentar em questão de proporção essa mistura complexa, a mistura complexa não resolvida, que são aqueles hidrocarbonetos que não podem ser separados por cromatografia. E um óleo fortemente degradado, todos esses compostos voláteis, eles já não aparecem mais, e grande parte dos outros hidrocarbonetos também já foram completamente degradados. O que permanece é a mistura complexa não resolvida e também os marcadores moleculares como os ropanos, que eles são bastante resistentes e eles acabam indicando, quando tem a presença desses marcadores, dos ropanos e também dos esteranos, acabam indicando a presença de óleo intemperizado, né, ou óleo fortemente degradado. Bom, então como eu falei, no intemperismo acontece a perda dos voláteis pela evaporação, a biodegradação, principalmente perdendo os N-alcanos e os alcanos ramificados e alguns aromáticos, os aromáticos de baixo peso molecular, como os poliaromáticos e os aromáticos de 2 anéis, que são de baixo peso molecular, e aumenta a concentração relativa dos alcanos cíclicos e dos ramificados, porque eles são mais resistentes aos processos de intemperismo. E pode formar também produtos de oxidação, de fotooxidação ou de quimio-oxidação. Então, comentando um pouco sobre esses processos de intemperismo que o óleo pode sofrer, um deles é o espalhamento. Uma das principais consequências é a determinação da área da mancha no ambiente, porque o óleo vai acontecer o vazamento e vai ter uma dificuldade para determinar a área da mancha em função desse espalhamento. Os fatores que influenciam é a gravidade, a inércia, a viscosidade do óleo e a tensão superficial. E o espalhamento também ele anda junto com o processo de deriva. E aí a deriva, os fatores de influência são as correntes, o vento, as marés e também a temperatura da água, a temperatura daquela água. Numa escala de tempo, tá? O espalhamento acontece nos primeiros momentos a partir do derrame, de minutos a poucas horas. Então, o segundo processo seria a evaporação. As principais consequências é a perda de massa da mancha e o aumento da viscosidade e também da densidade. Os fatores de influência são a área e a espessura da mancha e o coeficiente de transparência de massa. Numa escala de tempo, a evaporação acontece nas primeiras horas a partir do derrame. Um outro processo seria a dissolução, que ela tem como principal consequência a perda de massa, e ela é importante sob o ponto de vista toxicológico, porque vai nos dizer quais são os compostos que estão dissolvidos naquele meio aquático. Os fatores de influência é a presença dos hidrocarbonetos solúveis. Então, se forem hidrocarbonetos de baixo peso molecular, provavelmente eles vão estar solubilizados naquela água. Numa escala de tempo, ele acontece rapidamente após o derrame, até 15 minutos. O processo de dispersão tem como consequência a dispersão do óleo na superfície da coluna d'água. E os fatores de influência são as condições marítimas e meteorológicas. E numa escala de tempo ele pode acontecer de horas a dias. O outro fator é a emulsificação, que é o aumento da viscosidade e volume dessa mancha, próximo ao valor da densidade da água. Os fatores de influência são a turbulência, a temperatura e a composição desse óleo. A emulsificação numa escala de tempo pode ocorrer de horas a dias. O outro processo é a sedimentação, que a principal consequência é a remoção do óleo da coluna d'água que acaba indo para o sedimento.
Os fatores de influência são o aumento da densidade devido ao intemperismo do óleo. Então, conforme vai aumentando os processos de intemperismo, vai aumentando também a taxa de sedimentação desse óleo. E numa escala de tempo, isso acontece de horas a dias. E nesse processo de sedimentação, quando o óleo acaba sendo sedimentado ou soterrado, é uma das formas mais difíceis de resolver esse problema, porque o óleo vai estar lá e não tem como remover. E ele acaba sendo remobilizado quando tem... até pelos hábitos dos animais que vivem ali na região bentônica, ou também nos processos de dragagem, por exemplo. Podem ser remobilizados para a coluna d'água. O processo de biodegradação, que tem como principal consequência o destino final de grandes partes do óleo dissolvido, que acaba sendo disperso na coluna d'água e também sedimentado. Os fatores de influência são a composição da biota, então no caso, como é que tá os níveis de micro-organismos naquele meio, a concentração de nutrientes, precisa ter fonte de nutrientes para desenvolver os organismos naquele meio, e também o oxigênio. E numa escala de tempo ele pode acontecer de semanas a meses e pode continuar por anos. Um outro processo seria a oxidação. As principais consequências são o aumento do conteúdo de frações persistentes. Então, à medida que o óleo vai sendo degradado, ele vai aumentando as concentrações persistentes, as frações persistentes. E acaba influenciando também o processo de emulsificação. Os fatores de influência é a incidência de luz solar e também a radiação UV. E numa escala de tempo ele é detectável após uma semana ou mais. Mais do vazamento, né? Essa escala de tempo é a partir do momento em que teve o derrame no ambiente. Aqui é só um gráfico para exemplificar o intemperismo nessa escala de tempo. Então, a evaporação pode acontecer, a maior parte acontece dentro de 1 hora a partir do derramamento, mas pode continuar acontecendo até meses desse derramamento, mas em proporções bem menores. A solubilização também acontece nas primeiras horas, e a fotooxidação, biodegradação e sedimentação acontecem de dias a anos, podendo, como eu falei anteriormente, a biodegradação pode acontecer em bastante tempo. A formação da emulsão mais instável acontece de dias a semanas, e com o passar do tempo, já atingindo semanas a meses, começa a formar a mousse mais estável. A emulsão mais estável, que é em formato de mousse, que ela é mais resistente, mais persistente. A dispersão também acontece nos primeiros momentos do vazamento, do derramamento do petróleo. E o espalhamento também nos primeiros momentos é o que é a maior parte, a maior fração detectável, mas ele pode continuar acontecendo até meses após aquele derramamento, mas a maior parte, a principal parte, ocorre em seguida ou no momento, a partir do momento que teve o derramamento. E explicando um pouco de cada um desses comportamentos do intemperismo, tá? O espalhamento, o fator principal que afeta ele é a viscosidade, e alguns outros fatores podem influenciar também o espalhamento desse petróleo, no caso da temperatura, das correntes marítimas, das marés e dos ventos. Um outro processo é a dispersão, que a turbulência acaba fracionando esse lençol de óleo, então até a quebra das ondas acaba fragmentando essa mancha de óleo em frações menores. E essas frações acabam sendo misturadas na água da subsuperfície, na coluna d'água. E esses grandes fragmentos, os grandes fragmentos maiores, acabam retornando para a superfície, mas podem ter em outros lugares, podem ser levados também pelas correntes. E as frações menores permanecem na suspensão, facilitando os processos de dissolução, biodegradação e sedimentação. A evaporação é um dos principais mecanismos de remoção do óleo.
E a taxa de evaporação vai depender da físico-química desse produto, do produto que foi derramado, da velocidade do vento e da temperatura da água também. Então, em uma temperatura ambiente de 15 graus, em 48 horas, por exemplo, a gasolina já foi 100% evaporada. O diesel já tem uma taxa de evaporação de 80%. E o óleo cru, nas frações leves, 40% de evaporação em 48 horas. E o óleo cru pesado, 20% foi evaporado em 48 horas. Então, conforme for aumentando o peso molecular, a evaporação também diminui. A oxidação, que pode ser a fotooxidação, que é a ação da radiação solar sobre aquele óleo derramado, ou a quimioxidação, que é a reação com o oxigênio. E desses processos de oxidação vão resultar produtos solúveis e também compostos de grandes persistências no ambiente, assim como o piche, que está demonstrado nessa imagem aqui. Dá pra ver que o menino tá segurando ali, tá puxando e fica bem o piche mesmo, aquele que usa para fazer asfalto, bem persistente e resistente essa fração de óleo. A dissolução também é um outro comportamento que acontece com o óleo no ambiente, que os componentes que são solúveis em água acabam sendo dissolvidos, e esses compostos que são solúveis em água são os mesmos compostos que acabam evaporando mais cedo. Então, esse processo é um processo lento e um processo de pequena relevância, tá? Porque não é uma fração muito grande que é solúvel em água. O outro processo é a sedimentação, e raros produtos apresentam densidade maior que a água. Então, não é muito grande a fração que acaba sedimentando. A ocorrência é possível apenas mediante a adesão de partículas ou matéria orgânica ao óleo. Então, para acontecer o processo de sedimentação, o óleo tem que ter aderido a algumas partículas que têm suspensão na coluna d'água. Se não houver essa adesão a essas partículas, não vai ter sedimentação, porque são poucas as frações que têm a densidade maior que a água. Então, de maneira geral, eles vão acabar ficando na superfície dessa água. E águas rasas ricas em material em suspensão são os ambientes mais favoráveis, né? Porque tem mais material em suspensão para ter essa adesão das partículas e acabar sedimentando. E o processo de emulsificação, ele modifica o comportamento dos óleos, né? Principalmente dos óleos pesados, provocando grandes mudanças no espalhamento, na facilidade de mistura e também na solubilização. Essa emulsificação ela é muito viscosa, ela tem grande persistência e acaba aumentando o volume dos contaminantes. No processo de emulsificação, inicialmente gera uma mousse com até 70% de água, e a quantidade de óleo derramado acaba diminuindo devido à evaporação, enquanto que o volume aumenta devido à formação da emulsão. E a facilidade da emulsão está associada às propriedades tensoativas dos asfaltenos e dos compostos polares. E a biodegradação, que é a degradação por micro-organismos, está associada à presença dos micro-organismos naquele local, a presença dos nutrientes, né? Porque para ter os micro-organismos precisa ter os nutrientes. E o composto deve estar na forma biodisponível, porque senão não vai haver biodegradação, não vai ter assimilação e metabolização por esses organismos. E a concentração deve estar acima do background, acima dos níveis naturais daquelas fontes de carbono naquele meio. Aí sim vai ocorrer o processo de biodegradação. E referente à biodegradação, os N-alcanos são os menos resistentes, os N-alcanos, alcanos ramificados, são os menos resistentes à biodegradação, enquanto que os cicloalcanos e os asfaltenos são os mais resistentes. Os N-alcanos e os alcanos ramificados são os hidrocarbonetos mais rapidamente biodegradados, enquanto que os asfaltenos são os mais persistentes. Ainda comentando um pouquinho sobre essa questão da biodegradabilidade dos hidrocarbonetos, os que têm maior biodegradabilidade são os óleos leves, os óleos de alta densidade, aqueles que têm um baixo teor de enxofre
Os que possuem alta concentração de hidrocarbonetos saturados, especialmente os N-alcanos, que são os mais facilmente degradados, e os que possuem baixa concentração de hidrocarbonetos polares e asfaltenos, e também as frações aromáticas com 2 anéis, porque são compostos leves, e eles acabam sendo biodegradados mais facilmente. Os que têm menor biodegradabilidade são os óleos pesados, os que têm baixa densidade, os que têm alto teor de enxofre, aqueles que apresentam baixa concentração de hidrocarbonetos saturados. Então, quanto maior a quantidade de dupla e tripla ligação, mais vai ser difícil a biodegradação desses hidrocarbonetos. E aqueles hidrocarbonetos que têm alto teor de compostos polares e asfaltenos também são de biodegradabilidade mais baixa. E os hidrocarbonetos de 2, que apresentam a fração aromática com 2 a 3 anéis e 4 a 5, igualmente abundantes, também diminui a biodegradabilidade. Uma vez derramado no ambiente marinho, o óleo pode causar diversos impactos. E esses impactos vão variar de acordo com a proporção de óleo que foi derramada e também com as características da área atingida. Os impactos podem ser sociais, no caso afetando as questões de turismo, né, porque vai alterar a paisagem. Podem ser impactos econômicos, que também está relacionado com o turismo, mas principalmente na questão da pesca, que uma zona contaminada vai atingir a produção de alimento daquela região, e tem muitas regiões, principalmente as regiões costeiras, grande parte da população sobrevive das atividades pesqueiras, né? Então acaba tendo impactos econômicos e sociais. E os impactos ambientais, que são os principais que a gente vai focar no decorrer da aula. Aqui tem um modelo conceitual da exposição e também dos danos causados pelo vazamento de óleo. Esse aqui ele apresenta o modelo lá do vazamento que aconteceu no Ártico, lá na Rússia, no início de 2020, que foi um vazamento industrial, onde o tanque de estocagem de combustível de uma empresa acabou vazando e liberou 17.500 toneladas de diesel para o ambiente. Atingiu várias zonas do ambiente aquático. Esse desenho ele é bem interessante porque ele separa os impactos por áreas atingidas. No caso, um vazamento de óleo pode afetar os recursos que nós humanos utilizamos. Então, geralmente a gente se beneficia dos recursos naturais, e uma vez que tem um vazamento de óleo, esse vazamento pode afetar a questão da cultura, a sobrevivência, a recreação, os usos passivos das fontes naturais também, como eu falei, principalmente dos impactos socioeconômicos. Os predadores topo de cadeia também, no caso dos mamíferos marinhos, e também a população de pássaros, elas têm uma significância global. E o impacto do óleo pode produzir efeitos na saúde e também acabar degradando a cadeia alimentar. Então, avaliando os habitats de gelo, eles são uma importante região de fonte de produção e também de habitat para os mamíferos marinhos. E uma vez que eles forem impactados por um vazamento de óleo, eles são muito sensíveis a essa contaminação por óleo, e é uma região muito poucamente estudada. Nas áreas úmidas e nas baixas costas e também nas lagunas, essas áreas elas providenciam refúgio, abrigo e também desova de muitas espécies aquáticas. Então é uma área de alta produtividade. E o impacto que o óleo pode causar nessas regiões é a questão da degradação dos habitats e acaba reduzindo essa produtividade, porque essas áreas são bastante sensíveis. A zona pelágica, que também pode ser atingida pelo óleo, é uma importante área produtiva para a cadeia alimentar. E uma vez que ela for impactada por óleo, o óleo superficial e o óleo disperso vai acabar afetando essa cadeia alimentar. E os ovos de peixes e as larvas são os que são os mais sensíveis dessa região. E na região dos bentos, essa região
ela pode produzir, ela tem uma alta produtividade, então ela é muito importante na questão da ciclagem dos nutrientes. E uma vez que o óleo chega nessa região bêntica, ou quando ele vai sedimentar, ele acaba reduzindo a produtividade e afetando a cadeia alimentar também. Lembrando que os impactos do vazamento de óleo eles vão variar devido às condições ambientais e também à severidade e à capacidade de resposta do derrame. Então, se for uma capacidade de resposta bastante rápida, se a resposta for rápida para o atendimento desse vazamento, talvez nem sejam todas essas zonas que sejam atingidas ou que sejam impactadas por aquele vazamento de óleo. Bom, mas considerando os efeitos da exposição pelo derrame de óleo, a toxicidade que vai gerar vai depender da intensidade da contaminação, e isso é referente às características da substância, ao tempo de exposição e também à concentração. E além disso, a toxicidade depende da susceptibilidade do organismo, então vai depender da espécie e do estágio fisiológico que está esse organismo. A via de exposição é a superfície corporal, a ingestão e também a inalação. Essas três são as principais. Sobre a toxicidade dos HPAs, eles podem ser separados por efeito crônico e efeito agudo. Os HPAs de baixo peso molecular, que seriam aqueles de 2 a 3 anéis, eles têm uma característica de apresentar efeito agudo, de causar uma toxicidade aguda, como por exemplo a letalidade. E os HPAs de alto peso molecular, aqueles que têm mais do que 4 anéis, têm como característica apresentar efeitos crônicos, como no caso da carcinogenicidade. A toxicinética dos HPAs no organismo vai depender da absorção, da quantidade que foi absorvida, da distribuição dentro do organismo, do acúmulo no organismo e também das formas de metabolização, e se o organismo vai conseguir excretar ou acabar fazendo a depuração também desses HPAs. Os HPAs eles são biotransformados ou metabolizados no organismo pelo grupo das oxigenases de função mista, que é o sistema citocromo P450 ou a CYP450. Essa biotransformação no organismo acontece em duas fases. Na primeira fase acontece a hidrólise do hidrocarboneto lá no retículo endoplasmático, e na segunda fase acontece a conjugação, que acontece lá no citoplasma. Essa conjugação tem a finalidade de aumentar a polaridade dos hidrocarbonetos para facilitar a excreção, porque os compostos que são apolares têm maior afinidade pela gordura e acabam sendo retidos no organismo. Então, para haver a excreção, a polaridade daquele composto tem que ser aumentada, que daí é mais facilmente excretado. E esse é o objetivo da metabolização, aumentar a polaridade para facilitar a excreção. Um organismo só vai acabar bioacumulando os HPAs se a taxa de assimilação for maior do que a taxa de metabolização. Quanto aos efeitos da exposição pelos hidrocarbonetos, eles podem ser efeitos físicos, no caso, afetando a respiração, a locomoção, a flutuabilidade, a alimentação e também a termorregulação, ou efeitos químicos, a níveis moleculares e da bioquímica, efeitos subcelulares ou nas células, efeitos nos tecidos e nos órgãos, efeitos fisiológicos no próprio indivíduo, e também causar respostas na população e na comunidade. E os efeitos podem ser agudos ou crônicos. Os efeitos agudos eles são caracterizados por altas concentrações e um tempo de exposição curto, e o efeito crônico é caracterizado por uma concentração baixa, mas a um longo período de tempo de exposição. E um exemplo de efeito agudo pode ser a letalidade, e exemplos de efeitos crônicos podem ser a carcinogenicidade. Sobre os efeitos crônicos da exposição, eles podem gerar desequilíbrio energético, afetando o custo termorregulatório e o custo osmorregulatório, afetando também o custo energético, o custo metabólico, causando a inibição da absorção intestinal desses organismos, causando também anemia hemolítica e desequilíbrio hormonal. Dos desequilíbrios osmorregulatórios podem afetar as brânquias, a pele, a glândula nasal, glândula retal e também os rins.
e na carcinogenicidade e teratogenicidade, implicam na mutagênese das células e também afetam o desenvolvimento embrionário. E no desequilíbrio endócrino vai acabar afetando o metabolismo, o crescimento e a reprodução. O efeito da exposição dos hidrocarbonetos nos peixes, geralmente os ovos e as larvas são as mais sensíveis, e os indivíduos adultos podem acabar perdendo a capacidade de reprodução e podem ter também a respiração comprometida, em função até do espessamento das brancas, que pode ser um efeito. Nos invertebrados, os moluscos, crustáceos, ouriços e os corais são seriamente afetados, e geralmente as cracas e os caramujos apresentam uma maior resistência na presença dos hidrocarbonetos intemperizados. Quanto às aves marinhas, elas sofrem grande risco, principalmente risco de recobrimento severo por óleo, que esse recobrimento em geral acaba causando a morte do indivíduo, né? E essa morte pelo recobrimento pode ser por asfixia ou por causar a imobilidade do organismo. E as áreas de nidificação são áreas mais sensíveis também. E quanto aos mamíferos, eles raramente são afetados nas áreas oceânicas, mas nas áreas estuarinas podem tornar algumas espécies e alguns estágios de vida mais vulneráveis, mas eles sofrem principalmente com os efeitos crônicos. E a exposição do óleo aos manguezais, esse ecossistema é um ecossistema altamente sensível, e o óleo pode acabar permanecendo naquele substrato por muitos anos, porque é uma área de difícil remediação, e é muito difícil retirar o óleo daquele local. E geralmente nos manguezais e nessas áreas tem uma baixa hidrodinâmica e acaba sendo não dispersando tanto o petróleo que foi vazado. Então, eles acabam acumulando por muito mais tempo esse óleo nesse ambiente. E 70% dos recursos pesqueiros tem pelo menos uma fase de vida relacionada, uma fase do ciclo de vida nos mangues, né? Então, afetando ali essa região dos manguezais, vai acabar afetando essa fase sensível dos organismos que são utilizados para a produção da pesca. Então, em função disso, pode acabar causando os efeitos ambientais e também os efeitos socioeconômicos que eu tinha comentado anteriormente. Já comentei um pouco sobre os efeitos da exposição nos organismos, mas aqui só fazendo um resumo do efeito do derrame de petróleo nas comunidades biológicas, né? Então, na comunidade de bactérias, o efeito do derrame de petróleo ele acaba sendo positivo para aqueles grupos que degradam o petróleo. E aí vai ter um aumento expressivo dessa população de bactérias, e esse efeito é negativo para os grupos que não têm afinidade com o petróleo, que não conseguem acabar degradando o óleo. Na comunidade de plâncton, quanto à biomassa e à produtividade do fitoplâncton, o efeito que tem é um aumento devido à diminuição da pastagem e também a depressão da clorofila A. E quanto ao zooplâncton, tem uma redução da população em função da contaminação que essa comunidade sofre. Na comunidade dos bentos, principalmente no gênero Amphipoda, Isópoda e Ostrácodas, tem inicialmente uma mortalidade e, em função disso, a população começa a diminuir. Tem um decréscimo na população. Ainda nos bentos, mas já observando os moluscos, principalmente os bivalves, tem uma mortalidade inicial e também eles sofrem com a contaminação. E essa contaminação pode ser verificada pelas análises histopatológicas. Inclusive, muitos bivalves são são bioindicadores para verificar a contaminação. E as poliquetas oportunistas, o efeito do derrame de petróleo é que a população acaba aumentando. E a comunidade dos macrobentos tem um decréscimo na sua diversidade. Nas comunidades que vivem entre marés e no litoral, observando principalmente os crustáceos de meia fauna e os caranguejos,
acaba acontecendo uma mortalidade inicial em decorrência do derramamento de petróleo e a população acaba diminuindo. Já quando a gente avalia os moluscos, tem uma mortalidade inicial e eles também acabam sofrendo essa contaminação. As poliquetas oportunistas, essa população aumenta e as outras comunidades, ou a maioria das outras comunidades, tem um decréscimo da diversidade. Quando a gente observa as comunidades das algas, tem um decréscimo de biomassa e essas espécies acabam sendo substituídas. Na comunidade dos peixes, focando nos ovos e nas larvas, o efeito que o derrame de petróleo tem sobre eles é a diminuição da eclosão e também a diminuição da sobrevivência. E os peixes adultos têm uma mortalidade inicial, eles acabam sofrendo os impactos dessa contaminação, mas normalmente eles também acabam se afastando do local que foi atingido pelo derrame de petróleo. E as aves, já no estágio adulto, acontece a mortalidade pelo esgotamento físico, em função do recobrimento, né, que a gente comentou um pouco anteriormente, pela intoxicação e também pode ter um decréscimo populacional em função da mortalidade, né, pela asfixia e também pelo próprio esgotamento físico. E nos mamíferos aquáticos e répteis, acaba havendo recobrimento e também eles sofrem com intoxicação, mas normalmente eles acabam se afastando do local que foi atingido por aquele derrame de petróleo. Aqui tem um diagrama bem interessante sobre os níveis de efeitos que acontecem nos organismos a partir da exposição pelo petróleo derramado. Isso no ambiente aquático, né? Então, uma vez que o petróleo acabou atingindo o ambiente aquático, os organismos podem ser expostos pelo sedimento, pelo ar, pelo alimento e também pela água. E existem alguns fatores ou alguns estressores que são adicionais que podem acabar mudando esses efeitos que vão acontecer nos organismos. Um desses fatores é o uso de dispersantes para facilitar a dispersão desse óleo no ambiente aquático, a própria radiação UV, que também vai alterar a composição do óleo, e também as mudanças de salinidade e de temperatura, e fatores também do próprio organismo, como por exemplo a ter doenças infecciosas. As rotas de exposição dos organismos, as principais rotas são a aspiração, a incrustação, a absorção, a ingestão e também a inalação. E os mecanismos de ação desse petróleo para causar os efeitos no organismo são principalmente a indução de estresse oxidativo, danos celulares, disfunção dos canais iônicos, alteração da expressão gênica, até causar danos no DNA. E alguns indicadores clínicos dos efeitos podem ser edemas, necroses, anemia, inflamação, altos níveis de enzimas no fígado, disfunção das células imunes, danos no pulmão, hipotermia, destruição de células-tronco, desbalanço eletrolítico, baixo nível de açúcar no sangue, dano oxidativo e também disrupção endócrina. E observando os níveis de organismo e também os efeitos no tecido, a contaminação por petróleo pode induzir o crescimento de tumores, pode acabar causando também defeitos no próprio desenvolvimento do organismo, pode causar doenças no fígado e doenças cardíacas, pode também acabar induzindo a inibição sensorial, causar doenças adrenais, doenças nos pulmões, disfunção do sistema imune, disfunção do sistema reprodutivo e também causar doenças nos rins. E a nível de efeitos no organismo, pode ter uma baixa do peso corporal, pode haver falha na reprodução, uma inibição do crescimento e também a redução da forma física, pode causar mortalidade, pode gerar comportamentos anormais naquele indivíduo e também pode causar infecções.
E os níveis ou os principais recursos que são afetados são os mamíferos marinhos, as tartarugas marinhas, as aves, principalmente as marinhas, né, aquelas que acabam utilizando bastante essa interface do ar e também da água, os peixes, os invertebrados e o fitoplâncton. Aqui encerra essa aula sobre hidrocarbonetos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato comigo ou com o professor e participem do atendimento.